Olá, está começando mais um Câmara Entrevista. No programa de hoje falaremos sobre os direitos do consumidor. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo no estúdio da TV Câmara Márcia Rocha, que é coordenadora do PROCON de Santa Maria. Oi, Márcia, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite e é um prazer para o PROCON estar aqui. O prazer é todo nosso, Márcia. Então, para começar, gostaria que tu falasse um pouquinho para o nosso telespectador sobre o trabalho do PROCON. Como é que o PROCON atua? Quem pode procurar os serviços do PROCON? Toda e qualquer pessoa que tenha tido uma relação de consumo e não satisfeita ou que não tenha agido de acordo com aquilo que foi tratado, pode nos procurar no atendimento presencial, por telefone, né? Que a gente também passa muita informação por telefone e por e-mail. E em relação de consumo sempre tem que ter um fornecedor e um consumidor, né? E entre eles dois um documento chamado nota fiscal, né? Ou qualquer outra coisa que comprove a relação de consumo que eles tiveram. E que se faz? Se tenta, né, sempre harmonizar essas relações, né? Às vezes uma tentativa de ter por telefone se consegue uma solução. A gente, além do atendimento presencial ali, sistema próprio de reclamações, se trabalha bastante com a plataforma consumidor.gov, que a gente utiliza muito, porque tem 400 e quase 500 empresas cadastradas ali, que é por adesão, né? Mas nelas estão as principais reclamadas, sempre. Telefonia, banco, companhia aérea, fabricantes de linha branca, eletroeletrônicos, comércio eletrônico e o varejo. O varejo que a gente chama tem naquele local ali, por exemplo, alguém que compra aqui em Santa Maria e que mora em outro município, pode vir ao PROCON fazer esse tipo de reclamação se a loja for daqui. Mas dependendo da loja onde ele comprou, se ela estiver nesse link do varejo, na plataforma consumidor.gov, ele pode fazer da própria cidade dele, da residência dele, sentar na frente do computador e fazer a reclamação online nesta plataforma, consumidor.gov.br, que se usa muito aqui, porque apesar de ser um PROCON municipal e a gente ter esse limite de competência, né, que é atender consumidores de Santa Maria, nessas relações de consumo, quando há alguma compra feita aqui, né, por alguém de fora, a gente pode fazer a reclamação aqui sim. E esse site, ele é um facilitador para nós podermos ajudar, às vezes, as pessoas que chegam aqui e eu acho injusto mandar embora. Entende? Até porque é um exercício de cidadania esse trabalho, né, que se faz aqui e é um órgão do município. Então eu acho injusto de mandar embora. E se a empresa que ele está reclamando estiver cadastrada nesta plataforma, sim, a gente usa. A gente usa para fazer esse atendimento. Não é uma coisa que se faça todos os dias, porque sempre as pessoas, quando são de outros municípios, eles ligam, né, pedindo informações. Outros, às vezes, quando chegam ali sem terem ligado, claro que a gente não vai mandar embora, sempre procura achar a solução, né? Porque nos municípios onde não tem órgão de defesa do consumidor, ou tu usa a plataforma, que é uma política pública do Ministério da Justiça, né, e da Secretaria Nacional do Consumidor, ou então eles podem procurar o judiciário do município, que seria o Juizado Especial Cível, que tem nesses municípios ou na comarca que os atenda. Mas vindo ao PROCON, a gente não deixa a pessoa sair sem resposta. E onde é que fica a sede do PROCON em Santa Maria? Na Avenida Rio Branco, número 639. É na esquina da Silva Jardim. A gente tem um termo de cooperação técnica com a Universidade Franciscana desde 2005, 2004, 2005. Que o PROCON, na realidade, foi instituído por lei em 2002, né? E em 2004 ele passou a funcionar era um convênio e depois do advento da emenda constitucional passou a ser um termo de cooperação técnica, que foi renovado na administração do prefeito Jorge Pozobon. E a gente trabalha no prédio, né, no prédio 8 da Universidade Franciscana. Usa as instalações da instituição. É um lugar de fácil acesso, né? E, então as pessoas sempre nos procuram ali, na Avenida Rio Branco 639, na esquina com a Silva Jardim. Certo. Então, o consumidor chega lá com uma demanda, que se ela não é local, vocês encaminham a denúncia, no caso, por meio desse site consumidor.gov, é isso? A gente faz a reclamação para ele ali, porque esse site ele pode ser acessado de qualquer lugar, né? E já que a pessoa está ali, os estagiários que trabalham no atendimento, eles usam o site porque é um facilitador.
Então, às vezes, para a pessoa não retornar aqui, né, porque se mora perto, num município perto, se faz a reclamação e passa para eles todos os dados que eles podem, de qualquer lugar, acessar o site consumidor.gov. O município de Santa Maria é monitor desse site, né, como vários outros PROCONs. Nós somos um dos primeiros que passamos a usar em 2014. A gente passou a usar esse site até porque o índice de resolução dele é igual ao dos PROCONs, fica em 85%, 87%, 88%, mas tu não usa o correio para isso, né? E se a gente, no sistema próprio, que às vezes são empresas que não estão cadastradas lá porque não é obrigatório, a gente tem que usar o site do correio, tem que usar os trabalhos do correio, dos correios. E aí o que acontece? Tudo depende de enviar essa correspondência, a pessoa receber, né, o fornecedor receber e nos retornar em resposta. Então, isso tem demorado 25, 30, às vezes 35 dias entre esse ir e vir, porque se manda a correspondência por carta R, e o correio tem que tentar três tentativas para que haja o recebimento por parte do fornecedor de qualquer lugar do Brasil, principalmente nessas compras que são feitas por internet. Né? As compras feitas por internet, por telefone, catálogo, a domicílio, elas podem ser canceladas, né? Pode haver desistência, o direito ao arrependimento, em 7 dias da compra ou até 7 dias do recebimento. O que se observa, às vezes, é a dificuldade do consumidor em fazer essa desistência quando recebe o produto, porque esse direito ao arrependimento ele é previsto na legislação justamente porque ele está olhando no site aquilo virtual. Ele, diferente da loja física, ele não teve a oportunidade de ter contato direto com o produto que ele está comprando. E aí, então, por isso que o direito do arrependimento existe. E como se deve proceder? A gente já entrou numa parte bem prática, né? Eu comprei um produto pela internet, ele chegou, eu já olho com a pessoa da transportadora, com o carteiro, e digo, não vou receber. De preferência, porque, por exemplo, assim, as pessoas compram grandes eletroeletrônicos pela internet. E aí tu faz televisão, é uma coisa assim que no transporte pode acontecer problema. E as pessoas, que eles não querem esperar a Sim, acontece muito. Problema deles, entendeu? Problema deles. O equipamento tem que ser testado, porque no momento que tu recebe, tu assina ali dizendo que ele estava de acordo, né? E isso é a mesma coisa na loja física. Se tu for comprar qualquer coisa, está encaixotado, desencaixota, liga e faz funcionar. Porque eles têm várias no mostruário, não dá problema nenhum em que eles façam esse tipo de demonstração. Porque na loja física, no momento que tu sai de dentro da loja física um equipamento, é sinal de que tu manuseou, tu viu e tu comprou, entende? E no momento que tu saiu, se der algum problema, os 7 dias não existem aí. Isso aí vai ser uma liberalidade do lojista, do vendedor, né? Isso aí participa assistência técnica, porque pode ser um defeito, um conector, alguma coisa pequenininha que se resolva fácil, né? Ou alguma outra coisa mais grave, que daí só um laudo técnico vai determinar o que fazer. Aí então tu precisa sim da assistência técnica. Nem sempre tem assistência técnica em todos os municípios do Brasil, porque são 5.500, né? Existem PROCON em 850, PROCONs municipais. Tem PROCONs Assembleia, tem alguma outra coisa que sempre vinculada à defesa do consumidor. Mas o órgão institucional, com poder de polícia e tal, são os PROCONs municipais instituídos por lei. E não existe obrigatoriedade de ter assistência técnica em todos, mas tem que existir por parte do fornecedor o envio, né? E nos 3 primeiros meses de compra, a loja que vende, ela é solidária e obrigada a ajudar o consumidor a fazer essa ponte, né? Disponibilizar para ele um espaço dentro do estabelecimento para que ele possa fazer o contato com o fornecedor, seja por e-mail, por telefone, de alguma forma em que ele vai receber. A maior parte deles vem uma autorização para recolhimento por uma transportadora, dependendo do tamanho do bem que eles estão comprando, né? No caso, ou em loja física, ou mesmo depois de passado o prazo de 7 dias da internet, que compra por sites, eles têm que passar um número para a transportadora, ou se for pelo correio,
para que a pessoa envie pelo correio o equipamento. São equipamentos pequenos, por exemplo, um celular. Tu comprou na loja física, ele deu problema. Não tem assistência técnica aqui, tu liga para o serviço de atendimento ao consumidor, eles passam um código de correio e aí o próprio consumidor encaminha isso. Mas nos 3 primeiros meses de compra, a loja física, no caso, que vendeu, ela tem a obrigação de fazer essa ponte, de dar um espaço para a pessoa utilizar para entrar em contato com o fornecedor. Não se compra nada sem nota fiscal, e isso é uma coisa assim, que tem que ficar bem claro. Nota fiscal é eu brinco que é a certidão de nascimento do equipamento que tu está comprando. Lugar que a primeira coisa assim, quer nota fiscal? Não existe perguntar se eu quero. É uma obrigação me fornecer a nota. Então, a nota entra nos cuidados que o consumidor deve ter durante a compra. E assim, por exemplo, se é uma época festiva, as pessoas querem presentear. Primeira coisa, pesquisar bem, ver o orçamento, ou primeiro de tudo, ver o orçamento, pesquisar bem, e aí então, depois partir para as compras, de preferência à vista, né? E sempre em que estabelecimento tem que dar a nota fiscal. A nota fiscal não se sai de lugar nenhum sem ela. Sem a nota fiscal, é possível fazer uma reclamação? As pessoas têm que ter consciência que elas têm que guardar, né? Porque dependendo do sistema, agora com as notas fiscais eletrônicas tem um facilitador, porque tu tem a chave, fica fácil, por isso que às vezes é importante o CPF. Ele não é obrigatório, mas às vezes pelo número do CPF fica fácil de tu acessar a segunda via. Ou se tu tem a data da compra exata, o valor aproximado, tu pode pedir a segunda via. O lojista, o fornecedor, ele tem que fornecer, mas dependendo, fica difícil de tu conseguir a data certa, né? Então, o bom é ter cuidado. A nota fiscal é guardar em lugar em que de fácil acesso e que é importante para qualquer coisa a nota fiscal. Sem ela, o lojista não faz troca. As pessoas, às vezes, compram em loja física, querem trocar por cor, por tamanho. Não há essa obrigação, não há essa previsão legal, a não ser se tiver defeito e um defeito visível. E outra coisa, assim, algumas lojas, elas têm, por liberalidade, conceder 7 dias para troca, mas e trocam por cor, por tamanho, porque às vezes é um presente, ou a pessoa veio, experimentou, chegou em casa, olhou, né? Mas isso é uma liberalidade deles, do lojista. Essa previsão legal não existe. Tem que estar fixado, né, a informação para o consumidor no verso da nota fiscal ou em qualquer coisa que identifique a loja e diga que ele pode trocar em até 7 dias, entendeu? Independente de qualquer coisa. Eles podem também limitar o horário para isso, porque a troca, nesse sentido, ela não é obrigatória, mas no momento que houver a promessa, ela tem que ser cumprida. Por isso que sempre se exige no verso da nota alguma coisa que identifique que ele pode trocar em até 7 dias. Márcia, e a questão assim, eu tive um problema, eu tenho um prazo para procurar o PROCON, 30 dias, 60 dias, ou eu posso procurar o PROCON quando eu achar que está ok? A garantia legal são 3 meses, e isso é o que está previsto no CDC. O que acontece hoje dos fabricantes, que eles estão concedendo, além da garantia legal, eles concedem prazos que podem fechar até 12 meses. Então, a garantia legal são 3 meses, eles podem conseguir mais 3, mais 6 ou mais 9, que fecha os 12. E também a garantia, aí ela passa a ser a contratual. Nos 3 primeiros meses, a despesa de envio do equipamento, ou seja, o que for para assistência técnica, ela é obrigação do fornecedor. Nos 3 primeiros meses, que é a garantia legal prevista no CDC. Se for a contratual, a gente tem observado isso em alguns, o que acompanha o produto, e ali a gente vê que consta já na contratual que depois, na garantia contratual, a despesa pode ser por conta do consumidor. Então, tem que ter muito cuidado quando compra. Lê o manual. Aquele manualzinho que vem com um certificado, que tu coloca o nome, a loja que tu comprou. Aquele certificado, se tu preenche ele com os dados da nota fiscal, entende? Fica bem fácil de tu acessar
a assistência técnica. Porque ali tá aquele diplominha que a gente vê na maior parte dos manuais, aquilo ali não é para bonito, é para ser preenchido. E dentro da loja. Entendeu? Aquilo tem que ser preenchido junto com todos os dados do consumidor, CPF, o número da nota fiscal, a data de compra. Aquilo ali é a vida do bem. Então, se às vezes na falta da nota fiscal, com aquilo ali se consegue fazer a troca, porque tem o número da nota fiscal ali. Entende? E aí, normalmente vem aquele que sai na maquininha, mas nada impede que a pessoa exija a nota fiscal eletrônica e aí então ela pode imprimir em casa ou deixar arquivada. E o comprovante do pagamento do cartão também é uma prova, também serve? Também a fatura, né? Porque ali dá para tu identificar a data da compra, porque a pessoa tem que saber o que comprou, mais ou menos o valor. Às vezes assim se consegue com que o lojista, ou seja, o fornecedor que vendeu o produto, consiga identificar naquele dia, naquele horário, aquele valor. Fica fácil. Por isso que às vezes pergunto CPF na nota. É interessante o CPF. É interessante até porque se tu entra no sistema deles ali, tu coloca o CPF, tu identifica facilmente. Certo. Márcia, nós precisamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco falando mais sobre defesa do consumidor com a Márcia Rocha. Até mais. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Curtir cada momento intensamente. Aproveitar os amigos para jogar conversa fora. Sentir a emoção de uma aventura. Ou trabalhar com dedicação. A Associação dos Portadores de Esclerose Múltipla de Santa Maria e região é uma instituição sem fins lucrativos, que ajuda a mostrar como os portadores da doença podem viver bem, com mais qualidade de vida. Na Apensmar, o paciente tem acesso a atendimento psicológico, médico, jurídico e a terapia ocupacional. Tudo acompanhado por uma equipe formada por pacientes e profissionais da saúde comprometidos com o bem-estar. O grupo promove encontros, ações de cidadania, de assistência à saúde e de lazer, a fim de compartilhar o conhecimento sobre a doença e favorecer a inclusão social dos pacientes. Acesse o site e saiba como apoiar. www.apensmar.com. Apensmar. O importante é viver bem. Estamos de volta com o Câmara Entrevista, que está conversando hoje com a Márcia Rocha, que é coordenadora do PROCON de Santa Maria. Márcia, então assim, vamos começar falando sobre agora as compras de Natal, tem uns amigos secretos agora, né, no final do ano. Então muita gente está preocupado com o que vai comprar, qual cuidado tem que ter. Então algumas coisas tu já falou, a nota fiscal é imprescindível, tem que pedir, né? Sobre as condições do produto, o que a pessoa tem que observar na hora de comprar? No trato com o vendedor, ele pode ter na nota fiscal, no verso da nota fiscal, as condições de troca. Nem que seja por escrito ou algum documento da loja, uma coisa que identifique o lojista que diga que ele pode fazer esse tipo de troca. O acordo verbal não vale? Pode, mas é assim, essa época do ano ela é diferenciada das outras. As épocas festivas, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Criança, Natal, Páscoa, essas coisas assim. É diferenciado.
Entende? Há essa possibilidade de troca. A troca pode ser eles normalmente pedem para ser depois das datas, a partir de tal dia, em tal horário. Isso pode fazer. Mas o bom de tudo, o interessante de tudo é que tenha apontado em algum canto da nota, algum lugar da nota, um carimbo, alguma coisa, troca em até 7 dias ou de próprio punho com a identificação de quem fez. E quando tu vai presentear, repassar essas informações para quem está sendo presenteado. Porque se não há essa previsão de troca, o lojista não é obrigado a fazer. Essa época do ano é diferente, eles fazem porque tem que ter a etiqueta, a roupa tem que estar com etiqueta, sem sinais de uso, acompanhado da nota fiscal. Isso tudo porque daí a pessoa pode trocar, não gostou da cor ou o tamanho não é o adequado, calçado da mesma forma, né? Porque são as garantias assim dos 3 meses do CDC, né? Que são bens duráveis. Então essas coisas têm que estar bem claras, né? As formas de troca. Pode estar também informado para o consumidor na própria loja, né? Em local visível, que seja de forma clara e ostensiva, que não dê dúvidas daquilo que ele dá, da forma de troca. Mas anotado na nota fiscal é uma coisa assim mais garantida até quando tu vai presentear ou não, mas está anotado ali um carimbo, alguma coisa que diga que aquela troca pode ser feita em até 7 dias, né? Ou não precisa ser 7 dias, mas tem lojas que dão 15 dias. Aqui em Santa Maria a gente observa isso, a liberalidade deles, né? É uma forma deles de fazerem marketing, seja o que for, para ele manter o consumidor fiel, Esse né? até pode ser um critério de escolha na hora da compra, né? Eu vou comprar com aquele lojista porque ele me dá a possibilidade de trocar esse produto. Sim, isso fazer uma compra de forma local. Essa época do ano é diferente. Essa época do ano as trocas são feitas assim sem maiores problemas, as épocas festivas. Mas é importante que isso esteja informado e conste na nota fiscal. Sim. E as pessoas não podem sair, se comprarem equipamentos eletroeletrônicos, não saiam de dentro. Loja física, não saem de dentro da loja sem fazer o teste para ver se está funcionando. Não tem por que sair, entendeu? Porque no momento que tu sai da loja física e der algum problema é assistência técnica. E aí as pessoas reclamam, dizem assim, mas eu paguei à vista. Eu digo, eu sei, eu entendo, mas não tem essa previsão legal. A gente sabe, não tem. Isso vai depender deles quererem, de alguém querer fazer essa troca, senão o regramento do CDC é esse. Loja física não existe o direito do arrependimento, só qualquer outra forma de compra, telefone, internet, por sites. E uma coisa importante, quem gosta de usar a internet para comprar, mesmo para presentear, a gente tem no link do PROCON aqui de Santa Maria, na página da Prefeitura, né, um link que a gente chama de sites não confiáveis. Ele é produzido pela Fundação PROCON São Paulo, né, que é a mais antiga de todas nós, né. Eu sempre digo que a fundação é a mãe de todos, né. E esse site, essa lista, ela está sempre sendo atualizada. Então ali tem sites que não se considera confiáveis, principalmente ter muito cuidado quando a oferta do produto pesquisar, porque não existe almoço grátis, né? Não existe nada 0,800. Assim, por exemplo, um equipamento que custa R$6.000, R$6.500, R$7.000, está sendo anunciado por R$2.500 super promoção, isso não existe. Pode haver até um erro em lojas confiáveis, em sites confiáveis, pode até haver um erro, que essas erratas, elas chegam. Pode-se exigir a manutenção da oferta, eles podem negar no primeiro momento por ser muito vil, né? E aí então se parte para a defesa do consumidor e para o judiciário, isso é uma coisa que sempre acontece. Então as pessoas têm que pesquisar, porque não pode variar de R$6.500, R$7.000 para 2. E aí pagamento somente em boleto, pagamento à vista. As pessoas têm que observar quem está vendendo, né? Procurar os dados, tem um site que é registro.br, www.registro.br. Todas essas empresas.com.br tem o registro ali. E aí dá para se identificar se é CNPJ ou CPF.
né? Dá para fazer essa identificação. É uma busca complicadinha, mas é uma garantia de que o teu investimento tu não vai ter prejuízo. Se for CNPJ, é mais confiável. Pode ser. Por isso que tem essa lista desses sites confiáveis. Tem que ter todos os dados, porque o que vem acontecendo? Dá um exemplo, vou falar nome, né? Uma loja grande, a Americanas.com. Né? Eles têm um site eletrônico, se tu for olhar o boleto, quando eles enviam o boleto, naquele boleto ali, se tu for digitar tudo, tu vai ver que aparece o CNPJ. Se tu pegar aquele CNPJ e entrar na Receita Federal, que é fácil porque está todo mundo na frente do computador, tu vai verificar. Às vezes acontece que ele dá como não existente. E está lá tudo bonitinho, como um site de uma grande rede. Já aconteceu com várias outras, esse é só um exemplo. E aí, quando tu digita aquele CNPJ ali, ele dá como não existente. Entende? Então, era um site falso, que usava todos os dados de um grande comércio eletrônico para fraude. Que a gente, quando consegue algum contato com o banco de origem, o dinheiro, o pagamento entra e na mesma hora ele já sai. E às vezes esses boletos que as pessoas recebem ali, imprimem e vão ligeiro pagar porque está um preço bom, né? Quando tu vai ver o boletim, o comprovante do caixa eletrônico, alguma coisa, ele não tem nada a ver com o que está naquele boleto. CNPJ nada, ele cai numa conta particular. Então são várias coisas assim que as pessoas têm que ter esse cuidado. E as compras nas redes sociais? Bom, né? isso porque hoje tem muito grupo de venda e trocas, e como é que fica aí isso? É relação entre particulares. Isso aí é um negócio entre particulares. Aí não há relação de consumo. Porque não é eu vendendo para outra pessoa física. Claro que tem gente ali que quando vende alguma coisa, eles assumem um contrato entre eles e 3 meses fazem alguma coisa nisso. Mas não há relação de consumo nisso. Isso é uma relação de negócio. É diferente. De tu ter um fornecedor e o consumidor do outro lado. Então, muito cuidado naqueles links que aparecem nas redes sociais. Pesquisar o preço de similar em outros para ver se ele não está com um preço muito abaixo. Porque é o que eu falei, não existe almoço grátis. Né? Tu não pode ter um equipamento que custa R$7.000 e ser vendido por 2, isso não existe. Isso não é nem o custo. E isso serve para tudo, e principalmente para eletroeletrônico. Né? Mas esses sites assim entre particulares, isso aí não é relação de consumo. Porque se a pessoa é um vendedor frequente, né, tu vai ter que fazer um processo todo para descaracterizar ele de pessoa física e transformar ele numa pessoa jurídica. Isso é longo processo. Entende? Então, muito cuidado. Negócio, é melhor prevenir do que remediar. Com certeza, porque o dinheiro gasto nesse tipo de coisa, tu não tem retorno. É uma coisa muito longa, porque tu demanda de sigilo bancário, mesmo sabendo que aquilo ali é uma compra fraudulenta, né? É difícil de tu reverter. Porque desaparecem as coisas assim e tu não consegue identificar. Já aconteceu várias vezes das pessoas chegarem ali no Procon e dizer assim, mas não vou resolver aqui. Não tem como resolver com a gente. Porque o consumidor, quando chega ali, ele que nos leva a informação de quem vendeu para ele. Endereço, CNPJ, se está na nota fiscal ou alguma outra coisa que comprove. Mas ele que está nos trazendo. Entendeu? No caso de uma pessoa que vendeu por um perfil na rede social, ela pode apagar o perfil, ela não tem muito como rastrear também, fica mais complicado. Com certeza. A nota fiscal é a vida do bem ali para tu poder exigir os seus direitos em qualquer momento. Então tem que ter muito cuidado, não colocando de que que não existam pessoas sérias fazendo, existem, mas é uma relação entre particulares, não passa por uma relação de consumo. Márcia, e voltando um pouquinho nas trocas, né? Falou da importância de ter ali registrado na nota fiscal que sim, pode trocar e o prazo estabelecido entre o lojista e o consumidor. Mas no caso de um produto com defeito, tá? Eu recebi um presente e ele está com defeito.
ele também precisa ter essa previsão de troca? Não. Quando há um defeito visível ou alguma coisa que por exemplo, assim, tecnicamente o consumidor não dispõe de conhecimento para isso. O que pode acontecer? Ele volta na loja, né? Porque ele pode ir para o fabricante. O lojista pode receber, mediante recibo, e encaminhar para o fabricante. Ele mesmo encaminhar para o fabricante. Mas o consumidor tem que ter um documento de que deixou o bem ali. Ou ele dá essas condições dentro da loja, ele entra em contato com o fornecedor, com o fabricante e envia. Aí são 30 dias. Da data da postagem, eles têm 30 dias para resolver o problema. Se em 30 dias não se resolve o problema, a partir do 31º dia, aí é a critério do consumidor. Ou ele tem direito a um novo, né, o superior, ou a devolução do valor pago corrigido. Aí é a critério do consumidor o que vai acontecer a partir do 31º dia. E são 30 dias corridos, né? A ordem de serviço também é uma coisa bem importante porque o comprovante de correio, quando não existe assistência técnica no município, no município onde foi feita a compra, o comprovante de correio é a ordem de serviço, porque tu postou naquela data e vai para o fornecedor. Agora, se tem no município a assistência técnica, a ordem não se sai de assistência técnica nenhuma sem a ordem de serviço. Ponto. Há algum problema no sistema? Faz manual, alguma coisa que identifique que ele deixou ali. Entende? Certo. O equipamento tal, conforme nota fiscal número tal, está dentro da garantia. E anterior à chegada à assistência, quantos dias o consumidor tem para apresentar o produto com defeito? Eu notei que ele está com defeito, eu tenho que ir lá imediatamente. Exato. Às vezes está funcionando dentro da loja por entre a loja e casa ali 2, 3 dias dá problema. É equipamento eletrônico, pode acontecer, né? Mas o procedimento é o mesmo. Ele pode retornar à loja, o lojista pode receber, né? Ou dar condição para ele entrar em contato com o fabricante. E aí o fabricante passa todas as datas, todos os dados para ele poder, ou seja, dependendo do tamanho, a transportadora recolhe. No momento do recolhimento, a transportadora vai deixar uma cópia para ele que ele está entregando aquele bem que vai para o fabricante. Mas é 30 dias. 30 dias da data que eles retiram para entregar o bem funcionando, ou então a partir daí é a critério do consumidor o que fazer. Nós falamos bastante sobre eletrônicos, eletrodomésticos, que são bens mais caros, mas no caso de uma roupa, também segue esse critério, pode ser trocada caso ela esteja com defeito? Se ela tiver com defeito, ela pode ir também para o fabricante. E eles têm o mesmo prazo, 30 dias, para fazer a troca, né? Porque a análise vai ser feita por eles. No momento que vem o laudo, né? Sempre se tem defeito visível, assim, que às vezes na hora da compra tu não viu, volta na loja, eles mandam para o fabricante, ou as pessoas mesmo podem ligar para o 0800 SAC, eles passam informação e tu remete para eles. Eles têm o mesmo prazo, 30 dias. Pode ser um calçado, pode ser uma roupa, qualquer peça de vestuário, e calçado principalmente, porque às vezes as pessoas, um lado está bom e o outro não, né? E passou no controle de qualidade, mas isso pode acontecer. Sim, a gente está vendo que o ideal mesmo é na hora da compra ter algumas atenções, né? Tá redobrado ali para não ter que sofrer depois, Artigos né? de vestuário tem que ser prova, se não for presente tem que provar na hora e examinar. Porque às vezes, no tu examinar, tu já vê que tem algum problema. Então, vamos retomar os prazos. Para compra da internet, tem 7 dias para desistir da compra. Tem 7 dias a partir da compra ou 7 dias do recebimento. Certo. E na loja física vai depender do acordo feito com o lojista. Exatamente. E normalmente esses lojistas eles têm esses avisos afixados na loja. Alguns já vêm na própria nota fiscal, a gente tem observado isso. Mas, se não, tem que ir para assistência técnica e os 30 dias da lei regulamentares tem que correr. No caso do presente, o presenteado vai ter que ter a nota para trocar. Sim, o certo é ter a nota fiscal. Porque quando vem, o que eu vejo, assim, pelo menos no comércio local, né, eles vêm com a etiqueta diferenciada, presente, alguma coisa assim. Aí fica, mas tendo a etiqueta e que identifique,
a pessoa sabe que comprou lá. A nota fiscal, talvez por causa do valor, né? Mas ele tem que, na hora de presentear, ele tem que perguntar quais as condições de troca, porque é presente. E aí eles podem dar qualquer documento que não identifique o valor para que ele entregue para a pessoa para fazer a troca do presente e naquele prazo que eles estabeleceram, entre eles. Uhum. Márcia, tu poderia passar os contatos do Procon para quem ficou com alguma dúvida ou se precisar agora nessas compras de Natal, falar com vocês, né? Teve algum problema? Quais são os contatos? Nós temos um telefone raiz, né? Que são 3 linhas que a gente tem ali e eles não dão sinal de ocupado. Pode ligar para a gente, porque normalmente a gente está atendendo alguma ligação. Então é o 3217-1286, esse aí é o principal, e a gente atende ele todo dia, intervalos ali entre 13 e 14 horas. E nós temos um e-mail do Procon, @santamaria.rs.gov.br, e o gerência Procon, @santamaria.rs.gov.br. Esses 2 e-mails, assim, a gente responde full time. Provavelmente no mesmo dia a gente faz esse tipo de resposta, da informação, e por telefone. E o horário de atendimento? Tá, todas as manhãs, das 8h30 às 12h30, são 40 fichas por manhã distribuídas até o meio-dia. E nas segundas e quartas, de tarde, das 13h30 às 16h30, são 30 fichas distribuídas até às 16 horas. E a gente, como se funciona em termos de cooperação técnica, e o nosso atendimento ele é feito exclusivamente por acadêmicos, né, estagiários do curso de Direito, a cada semestre a gente tem que, as manhãs sempre todas, mas a cada semestre às vezes a gente tem que inverter os dias de atendimento, porque a gente tem que adequar a grade escolar deles, né, e os horários disponibilizados para eles, para os alunos que são todos eles bolsistas. Alguns são da instituição e outros são fornecidos são do município de Santa Maria, né, que tem previsão do convênio. Certo. Márcia, te agradeço muito pelo nosso papo aqui, eu acho que foi muito esclarecedor para os nossos telespectadores também ficarem atentos, né, na hora dessas compras de Natal, amigo secreto. Eu agradeço o convite, né, a gente se coloca à disposição para outras oportunidades, mas que na dúvida nos ligue. Até de dentro da loja pode nos ligar que a gente passa informação. Certo. Obrigada, Márcia, e obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Siga acompanhando a programação da TV Câmara, a tela da cidadania.